Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes de iniciarmos, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa, e observas que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazer, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar,
a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler? Rosinha, por favor. Hoje eu selecionei aqui o Livro dos Espíritos, aí saiu Segunda Vista. É o capítulo 8, Pergunta? 447. O Livro dos Espíritos. Dupla vista. Pergunta 447. O fenômeno que se dá à designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta. Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, em que o corpo esteja adormecido. A dupla vista, ou a segunda vista, é a vista da alma. – 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é. O exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar a dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos grosseiros. Segunda vista, aqui o que está mencionando no Livro dos Espíritos, é a faculdade do espírito se desdobrar do corpo, deixar temporariamente o corpo. Segundo Chico, poucos médiuns, conseguem se desdobrar facilmente. É preciso muito adiantamento moral para isso. 449. A segunda vista aparece espontaneamente por efeito da vontade de quem a possui com faculdade? A mais às vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamais visão. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Letra A. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança de organização, que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. 452.
É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não poderia ver com os olhos carnais. Nota de Kardec. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos deste fato. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? Resposta. É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Letra A. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que num mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Comentários até aqui? Olha, Fred, a questão da dupla vista, quando ela se manifesta em pessoas que desconhecem o espiritismo, ela causa um pânico, porque a pessoa se vê fora do corpo. Eu conheci muitas pessoas que tinham essa faculdade, mas não tinham o entendimento que nós temos por estudar essa maravilhosa doutrina. Mesmo médiums, né? No caso da minha falecida esposa, ela tinha com frequência essa forma de desdobramento sempre, mas ela era sempre atormentada nessas ocasiões por espíritos malfazejos, obsessores. Então, eu percebia porque ela ficava toda trêmula e depois estática, então eu fazia a oração, né? Sempre era um credo para afastar essas entidades. Então, a questão da dupla vista, ela tem que ter uma abordagem de uma forma mais didática, porque, olha, quase que constantemente ela vem acompanhada desses obsessores. E se você não tiver uma preparação espiritual, ou se não tiver como, eu tenho essa capacidade de fazer as orações quando acontecerem esses fenômenos comigo. Eu conseguia fazer o Pai Nosso, né, e outras exortações para afastar essas emanações negativas que eram consorciadas a esse fenômeno. Então, é algo que tem que se analisar bem, porque realmente é um prelúdio de quem vai ter a faculdade de se desdobrar. Isso de uma forma mais controlada, né? com animadores de corpos, com a presença dos nossos mentores, né? Para proteger nosso corpo. Porque quando o espírito se retira da matéria, obviamente, ele tem que ser animado, né? Se manter animado, porque senão é a morte, né, meu irmão? A saída do espírito e não o reingresso em um determinado período pré-estabelecido,
a pessoa pode ter até certo risco de desencarnar. Então, é algo que tem que se verificar bem. Não sei se vocês tiverem já essas experiências, elas não são muito agradáveis, não. E você se vê fora do corpo e tal. Mesmo a gente, nós que temos conhecimento, sofremos essas influências aí nefastas que atrapalham bastante esse desdobramento. E é claro que com o tempo ela foi fazendo uns treinamentos, ela foi se doutrinando, ela conseguia fazer doutrinamento, desdobramento. A minha filha já consegue se desdobrar de uma forma espontânea, mesmo ela não aceitando, né, a realidade do espiritismo. Ela acha que tudo é energia, etc. E tal. Mas, que dizer, né? Vamos levando, né, meu irmão? Mas é algo que se tem que abordar de uma forma diferente. Obrigado. Obrigado, Rubem. Quando eu tinha lá pelos meus 20 anos, há pouco tempo atrás, eu cheguei a fazer até curso de projeção astral, porque isso me fascinava, né? Você poder sair do corpo, passear por aí. Eu falei, nossa, que maravilha, né? E eu aprendi a fazer alguns exercícios específicos, né, para estimulação da glândula pituitária e da pineal, né, que são os nossos chakras coronários e coronário e frontal. E eu consegui uma vez, né, quando eu estava deitado, de repente eu me levantei, mas, nossa, com uma leveza assim que eu achei estranho. Aí, quando eu me vi, eu olhei para baixo e vi que o meu corpo estava lá, né? E daí me deu aquele medo, aquele pânico e imediatamente eu retornei ao corpo. E aí eu persistia nesses exercícios, né? Porque eu queria ter mais experiências, né, nesse sentido, passear mesmo por aí, mas parecia que tinha alguma coisa que não deixava, né? E muito tempo depois, a coisa de alguns poucos anos, né, atrás, eu questionei o meu mentor, né? Falei, mas escuta, por que que eu não tenho, né, essa capacidade de me desdobrar? Aí veio a resposta, você quer um exemplo prático? Nós vamos providenciar isso para você essa noite. Falei, tá bom, né? Fiquei todo empolgado, né? E daí, eu me desdobrei, mas eles tiveram cuidado assim de não me deixar totalmente consciente. Mas eu sabia que eu estava desdobrado, eu estava indo para um local de sofrimento. E quando eu me dei por mim, ao invés de, de estar auxiliando, né, os mentores, os espíritos amigos, eu estava numa situação de complicação moral. Então, aí depois me tiraram, né? E falaram, você está vendo por que não, não te é aberta essa porta? Porque você, ao invés de trabalhar no bem, você estaria dando trabalho para nós, como você fez essa noite. Então, nós temos exatamente o que precisamos para progredir, né? Então, se eu tivesse mais faculdades, elas estariam me prejudicando, não me auxiliando a progredir. E daí eu lembro, né, de Eurípides Barçanufo, que tinha essa qualidade, essa faculdade da dupla vista extremamente desenvolvida e mais, né, ele conseguia curar à distância, né? Teve um outro grande expoente, um espírito iluminado, eu não lembro se foi São Francisco, que compareceu a um julgamento a muitos quilômetros de distância e
O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 8º, da bicorporeidade e da transfiguração, no item 119, Allan Kardec narra que Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Um exemplo do que nós estamos comentando. Não era São Francisco. Desculpe. Assim, todos o viram, o perceberam, né? Para ali auxiliar naquele julgamento. E o que eu li a respeito da dupla vista é que apenas os médiuns que têm uma capacidade moral mais avançada, que já são mais desenvolvidos moralmente, não é uma questão física, é uma questão de merecimento, é que aparecem nas reuniões do plano espiritual em desdobramento consciente. Todos nós, né, quando estamos no plano espiritual, os espíritos nos reconhecem pelo nosso cordão fluídico, né, que é chamado também de cordão de prata, e pelo nosso estado de, né, eles veem que a gente está meio dormindo, meio ali, parece que estamos em outro mundo, e estamos mesmo, né? Comentários? Fred, a questão do Eurípides Barçanufo, ele tinha o dom da ubiquidade, ele se desdobrava, ele tinha uma escola, né, na cidade de Sacramento, no sul de Minas, aí, e às vezes ele era convocado para uma dessas sessões de cura. Ele continuava exercendo o seu trabalho de professor e o seu outro eu espiritual, ia até o local pré-determinado, ele exercia lá a sua faculdade de cura, etc. e tal, né, e retornava. Mas esses são os avatares do espiritismo, né? São os espíritos mais evoluídos. Então, o Brian Weiss, um psiquiatra, ele escreveu, né, Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro pequeno, tá? E ali ele ensina técnicas de desdobramento. A minha filha, ela leu esse livro. E ela usou aquelas técnicas. E ela me falava, ela me fala assim, que quando ela quer encontrar a mãe e as avós, ela estando sozinha, às vezes o marido dela está viajando, ela está na Suíça, morando na Suíça. Ela faz o desdobramento e ela encontra as avós dentro do nosso lago, num sítio que nós temos aqui na região de Piracicaba, entendeu? Ela consegue. E quando ela tinha 16 anos, numa viagem que ela fez até Jacarezinho, os parentes nossos estão todos espíritas, kardecistas. E ela estava com a prima dela da mesma idade e ela tinha um livrinho lá que também ensinava técnicas de desdobramento. E nós estávamos aqui em casa e tinha uma parente nossa médium e viu o espírito dela apavorado aqui na nossa sala. Aí nós já entendemos a situação, montamos a mesa lá embaixo, naquela época nós já fazíamos o Evangelho no Lar, e fizemos as orações e tal, e tudo deu certo. Ela retornou ao corpo. Elas tinham feito todos os procedimentos certinho para ela desdobrar. Só esqueceram do tempo, que é primordial nisso, Fred. É estabelecer em tais minutos eu vou reingressar. Isso é fundamental a quem faz o desdobramento espiritual. A projeção astral, como ela é conhecida. Obrigado, irmão. Por nada, Rubem. E você lembra quem que era se foi São Francisco que não sei se foi compareceu no julgamento do seu irmão para inocentá-lo? Você lembra dessa história?
No momento eu não estou atinando, mas o São Francisco não tinha, irmão. Então não foi ele. Foi algum outro santo da cristandade. Depois eu Que, vou. que deve ter feito essa projeção. Pode ser São Francisco Xavier. Entendeu? Que era um nobre. Um nobre que tinha esses poderes de projeção. Entendeu? Deve ser São Francisco Xavier. Creio eu. Eu li alguma coisa a respeito dele. Perfeito. Obrigado aí pela correção. Eu vou ler aqui mais um pouco. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente, independente de qualquer causa exterior conhecida. Em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário e irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem. Razão a mais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como outros fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque onde está se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato, em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador com os seus olhos. Será de admirar que defiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê as presentes, como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado, privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo. Isso que você falou, Rubem. Moralmente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar um órgão especial.
Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Ou seja, nós não vemos pelos olhos, né, quando o espírito, nós vemos com o nosso espírito inteiro. Se reportam ao corpo, este foco lhes parece estar nos centros, em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigástrio, e no órgão em que consideram o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, olha lá, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria cuja influência está sujeito. A Lúcia Helena Galvão, ela fala uma coisa que é interessante, né? Se for para cair num abismo, se você está se dirigindo a um abismo, se for de Porsche é muito mais rápido, né? Melhor e a pé. Então, por isso que muitas vezes as nossas faculdades espirituais, mentais, elas são restritas para que a gente não se complique. É o que motiva não ser universal nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade. Quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza, olha lá, e transformada em objeto de curiosidade de experimentação. Que era isso que eu queria nos meus 20 anos. Eu queria sair por aí à noite. Sabe lá o que eu ia me complicar fazendo isso, né? Então, muito provavelmente, o meu mentor, ele restringiu isso. Ainda que eu fizesse os exercícios, né? Havia uma trava ali que eu não conseguiria soltar. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao contato de uma mão não sensitiva. Comentários finais? Então, Fred, você vê a diferença que é a dupla vista do sonâmbulo. Na dupla vista, você está desdobrado, então você depende dos mentores espirituais para te protegerem naquele estado em que você encontra. Né? Já o sonâmbulo, nessa condição de dupla vista, você também tem que ter proteção espiritual. Agora, o sonâmbulo ele já tem que ter um guardião do corpo dele. Senão ele consegue abrir portas, né? E sair para a rua e correr sérios riscos, a gente já sabe disso. Agora, a questão da manifestação sonambúlica, ela tem muito a ver, né, com questões do magnetismo animal que compõe, né, a nossa formação material e espiritual. Isso aí é uma parte que tem um estudo científico, não é? Mas a questão tem que ser, sempre nas duas questões, tem que haver a proteção, o guardião, porque senão a situação fica difícil. E ele realmente, nesse estado aí de sonambúlico,
eles falam muitas coisas, né? E se não tiver ninguém para ouvir, de nada valerá, né, essa manifestação, né, meu irmão? E a questão de você querer aí voar aí pelo espaço se chama volitar, que é né, uma das condições únicas dos espíritos, né? E de alguns irmãos nossos mais favorecidos pela evolução espiritual que detém. Obrigado, meu irmão. O Fred, Oi, pode falar. só uma dúvida aqui, como que a gente faz nessas situações de crianças que são sonâmbulas, né? Porque eu sofri com esse sonambulismo quando eu era criança. E eu acabava que as minhas irmãs, a minha tia que me acompanhava, né, para não deixar eu sair dentro de casa e tudo, acabava rindo, brincando com aquilo, né? E eu ficava muito assim assustada, a ponto de não querer deitar para dormir mais. Depois eu tinha muitos pesadelos. Então, como que se lida com essa situação, assim, no caso de criança? Porque meu sobrinho também era sonâmbulo e a minha irmã passou pela mesma situação difícil. Tem alguma, assim, indicação que alguma coisa que a gente possa fazer? Olha, pelo que eu li, ver se o Rubem concorda comigo, a gente deve tratar isso com naturalidade, né? E cercar a criança dos cuidados, não tentar acordá-la, né? Não fazer disso um motivo de brincadeira ou, né, imposição de medos, de constrangimentos, sempre fazer uma prece para o anjo guardião, para o espírito guardião dessa criança, ensiná-la também a fazer as preces para que ela mesma possa fazer essas preces. E nós sabemos, né, que o que quer que aconteça é necessário o desenvolvimento dela, né? As crianças, elas estão mais do outro lado do que do lado material, né? A encarnação se consolida apenas a partir dos 7 anos. Então, é tratar isso com naturalidade. Você concorda, Rubem? Perfeito, Fred. O escárnio não auxilia em nada, né? Realmente é uma situação que deixa em pânico, né? Tanto as crianças como os familiares. Na minha cidade houve um caso que um pai, ele amarrava o filho à noite, quando a criança dormia, para que a manifestação, né? Porque eles moravam numa casa assim bem humilde, né? Que nem fechadura devia ter na casa, devia ser alguma coisa que eles encostavam em porta. E eles tiveram muitos problemas e eles passaram a tomar essa atitude de imobilizar, amarrar a criança. É algo que tem que ser ainda. Você vê que a própria instrução do Livro dos Espíritos ela é um pouco ambígua, né? Não é muito específica, né? Né? Sobre esse fenômeno. Porque, realmente, para a nossa psicologia, psiquiatria, está longe de compreensão. É claro que eles lá têm, né, o conhecimento do porquê dessa manifestação, quais as causas, né, e até consequências disso. Né? Via de regra, essas pessoas têm propensão a serem médiums, né, Fred? Já é um começo de manifestação espiritual, né? Por isso que a doutrina tem que se ajustar a isso aí, a essas questões. Tratar essas crianças dentro de um programa em centro espírita. Eu creio que seja essa a única fórmula ou forma de tratamento. E se é que isso é um tratamento, né? E não um dom, né, meu irmão? Obrigado, Rubem. Obrigado, Roseli, pelas manifestações. Então, agora é a hora em que nós nos serenamos um pouco mais ainda, nos ligando com o alto, com os espíritos protetores que estão
ao nosso lado desde o início dessa reunião, das nossas casas, que elas foram previamente limpas para que aqueles irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós, pudessem aqui ser trazidos para ouvir essas palavras. E vamos então vibrar por todos aqueles que sofrem muito mais do que nós, pelos espíritos desencarnados, que estão em sofrimento, que saíram da vida física pela porta do suicídio, e cada um em sua casa possa lembrar dos nomes daqueles que se foram por tão triste opção. Aqui da nossa parte, nós lembramos do Fred, do Charles, do Elias, da Verena, da Juliana, da Gabriele, do Alan, do Bruno e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados, possam ser resgatados nas situações difíceis em que livremente escolheram. E vamos vibrar também pelos nossos irmãos encarnados em dificuldades, em sofrimentos, que sofrem de cruéis obsessões, mas nós sabemos que existe um elo de ligação entre obsessor e obsidiado. O obsessor é aquele que foi traído nas suas mais caras afeições e não conseguiu perdoar aquele que está vivendo na Terra agora. E o persegue muitas vezes por muitos e muitos anos, décadas, às vezes séculos. Enquanto um não perdoa, esse ciclo vai se repetindo. Então peçamos a Jesus que ampare tanto os obsessores quanto os obsidiados. E que aquele que está sofrendo obsessão possa se ligar ao alto para escapar das garras do suicídio, que nunca, 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 nunca é uma resposta. É apenas mais um aumento do seu sofrimento. Vamos também agora pensar naqueles que nos vêm ao pensamento, para que todos esses irmãos sejam ajudados. Que todos esses irmãos e irmãs que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que possamos agora fazer uma vibração pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem, pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, e pelos indivíduos também que anonimamente fazem a caridade, pelos centros espíritas. E por fim, peçamos a Jesus. Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem. E peçamos forças para sustentar as lutas, as dores que passamos, entendendo, como Paulo nos disse, que devemos dar graças em tudo, pois esta é a vontade do nosso Pai Supremo. Que quaisquer dores que estejamos passando neste momento são fruto das nossas condutas equivocadas. Mas,
se Deus, se Jesus, se os espíritos que nos protegem não podem retirar as nossas dores, porque elas nos servem como aprendizado, a força para passar pelas situações difíceis, as intuições que necessitamos para sair das armadilhas que nós mesmos nos colocamos, isso sempre recebemos. E nenhuma prece fica sem resposta. Bastando que tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para ver e confiança que o melhor está sempre sendo feito por nós. E assim, nós pedimos a Jesus a oportunidade para que continuemos essas nossas lutas, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos pediu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências, as nossas inclinações, os nossos vícios, nossos defeitos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, gente. Tudo de bom. Gente, boa noite.